Na primavera de 1944, em toda a Europa Oriental, a paisagem refletia 3 anos da guerra mais brutal já vista. Os campos da Romênia, antes agrícolas e pacíficos, agora estavam silenciosos, à espera do que todos os soldados sabiam que viria. Em um posto de comando perto da fronteira ocidental da Ucrânia, um marechal soviético estava sobre uma coleção de mapas. Suas mãos calejadas, marcadas por anos de combate, traçavam linhas sobre o papel. O marechal Ivan Stepanovich Konev tinha todos os motivos para se sentir confiante. Atrás dele estava o poder do segundo frente ucraniana, vários exércitos de campo, e dentro disso, o segundo exército de tanques de Bogdanov. Com cerca de 600 blindados reunidos para o avanço, centenas de milhares de homens empurraram a Wehrmacht quase 480 quilômetros em 3 meses. Mas essa não era apenas mais uma batalha, era sobre petróleo, era sobre o sangue vital da máquina de guerra de Hitler. E isso era sobre uma pequena cidade romena que a maioria das pessoas nunca tinha ouvido falar. Targofrumos para entender o que aconteceu em Targo Frumos. Precisamos voltar para entender de onde Ivan Konev veio e como ele acabou comandando uma das forças militares mais poderosas já reunidas. Konev nasceu em 1897 em uma vila isolada na província de Davina, norte da Rússia. Seu mundo era de casas de madeira, estradas de terra e invernos sem fim. Quando a Grande Guerra começou em 1914, Ivan era só mais um jovem camponês. Os recrutadores do czar chegaram à vila dele em abril de 1916, e como muitos outros, ele foi convocado para o exército imperial russo. Ele viu pouca luta. O velho Império Russo já estava morrendo, sangrando até a última gota nas trincheiras contra a Alemanha. Depois veio a Revolução de 1917, a Guerra Civil. O velho mundo queimou, e dessas cinzas, Konev surgiu como comissário político dos bolcheviques. Ele lutou na Guerra Civil que devastou a Rússia, onde exércitos cruzavam as estepes congeladas, irmãos se enfrentavam e a sobrevivência superava a ideologia. Konev era inteligente. Formou-se na Academia Militar Frunze em 1926 e, como novo oficial soviético, comandou divisões e corpos de exército. E de forma incrível, ele sobreviveu ao expurgo dos anos 1930, quando a paranoia de Stalin levou à prisão, tortura e execução de milhares de oficiais do Exército Vermelho, bons comandantes. Homens experientes sumiram na noite, exceto Konev, que manteve a cabeça baixa, fez seu trabalho e sobreviveu. Então veio 22 de junho de 1941, Hitler lançou a Operação Barbarossa e 3 milhões de soldados alemães atravessaram a fronteira soviética. O Exército Vermelho, enfraquecido pelas purgas de Stalin, colapsou. Exércitos foram cercados, centenas de milhares se renderam e cidades caíram. Parecia o fim. Konev assumiu o comando da frente ocidental, não de um único exército, mas de toda uma frente, o equivalente soviético a um grupo de exércitos alemão. Era um presente de grego. Comandantes de frente estavam sendo fuzilados por fracasso, mas Konev resistiu. Durante o inverno de 1941, nos combates brutais de 1942 e 1943, ele resistiu e depois contra-atacou. Ele esteve em Kursk, em julho de 1943, na maior batalha de tanques da história, onde os panzers alemães foram destruídos pelas defesas soviéticas. Libertou Belgorod e depois Kharkov. A maré havia mudado em fevereiro de 1944, perto de um lugar chamado Korsun-Cherkassy. Konev realizou algo notável. Ele cercou 56 mil soldados alemães em uma bolsa. Quando a fumaça sumiu e os últimos tiros cessaram, os alemães perderam 2 divisões inteiras. Por isso, Stalin promoveu Konev a marechal da União Soviética. Agora ele usava a estrela de ouro nas dragonas, marcando-o como oficial de alta patente no Exército Vermelho. Em 5 de março de 1944, Konev lançou 10 exércitos contra o 8º Exército Alemão a nordeste de Uman, na Ucrânia. O ataque foi avassalador, envolvendo o 4º Exército de Guardas, 5º e 2º Exércitos de Tanques de Guardas. Formações endurecidas pela batalha atingiram a frágil linha alemã como uma marreta quebrando vidro.
Os defensores alemães estavam espalhados de forma impossivelmente fina. Após anos de retirada, não conseguiam conter os tanques médios soviéticos T-34 com motores a diesel rugindo, que avançavam rompendo posições alemãs. A infantaria seguia em ondas, milhares de homens em uniformes marrons invadindo pelas brechas. Uman caiu em 9 de março. Konev não deixou seus homens descansarem. Continuem avançando. Ele ordenou: não deem tempo para eles se fortificarem. Seus exércitos avançaram rapidamente até o rio Bug, cobrindo em dias o que levaria semanas. Na Primeira Guerra Mundial, a conexão entre o 8º Exército Alemão e o 1º Exército Panzer foi cortada. Unidades alemãs recuaram em desordem, abandonando equipamentos e queimando depósitos de suprimentos. Em 11 de março, o 2º Exército de Tanques do general Bogdanov alcançou o rio Bug em Zulinka. O 16º Corpo de Tanques do Major-General Dubovoi não aguardou o equipamento de travessia. Eles acharam um val e cruzaram de imediato com os tanques avançando pela água gelada. Horas depois, o 29º Corpo de Tanques do Tenente-General Kirichenko tomou outra passagem em Givoron. O rio Bug, que os comandantes alemães esperavam que fosse sua nova linha defensiva, caiu em um dia. Soldados de infantaria soviéticos, ao verem as travessias lotadas de blindados e caminhões, não aguardaram sua vez. Eles pegaram barcos das aldeias, construíram balsas com o que achavam e até nadaram pelo rio em alguns trechos. Uma vez na margem oeste, eles se espalharam e continuaram marchando. O próximo objetivo já estava à vista, o rio Dniester. Em 15 de março, os tanquistas de Dubovoi haviam cortado a ferrovia Jmerinka-Odessa em Vapniarka, a apenas 30 milhas do Dniester. 2 dias depois, o corpo de Kirichenko chegou ao rio e forçou a travessia. Em 21 de março, as forças soviéticas controlavam a margem oeste. Eles percorreram mais de 400 quilômetros em pouco mais de 2 semanas. Foi um dos avanços mais rápidos da história militar. Nos dias seguintes, os exércitos de Konev se espalharam pelo interior da Romênia como uma enchente. Civis romenos assistiam chocados enquanto tanques soviéticos cruzavam suas vilas. O Exército Vermelho chegou, os alemães batiam em retirada, a guerra parecia perto do fim. Então veio a chuva. Na Rússia e no leste da Europa, há um fenômeno que tem parado exércitos há séculos. Os locais chamam isso de Rasputitsa, a estação da lama, quando chega o degelo da primavera, quando as chuvas começam. As estradas de terra do leste europeu não ficam apenas enlameadas, elas se transformam em rios de terra líquida, tornam-se intransitáveis. Quando abril chegava, o céu se abriu e choveu forte e frio por dias. A terra negra da planície romena, congelada no inverno e seca pelo sol da primavera, virou um atoleiro marrom. Os tanques soviéticos, que antes atravessavam o campo a 30 ou 40 km por hora, agora mal conseguiam se mover. Caminhões afundaram até os eixos, colunas de suprimentos pararam completamente, a grande ofensiva soviética ficou totalmente estagnada. Em seu quartel-general na Alemanha, Adolf Hitler recebeu as notícias do avanço soviético com uma fúria quase incontrolável. Por 3 anos, ele prometeu vitória no leste, mas seus exércitos recuaram. Agora, os soviéticos estavam perto da Romênia. A Romênia não era só mais um país conquistado, ela tinha importância e algo especial. A Alemanha precisava muito de petróleo. A cerca de 50 quilômetros ao norte de Bucareste, na planície da Valáquia, ficavam os campos de petróleo de Ploiesti. Esses não eram apenas campos de petróleo comuns, eles estavam entre os mais produtivos da Europa. As refinarias de Ploiesti produziam centenas de milhares de barris mensalmente. Esse petróleo abastecia os caças da Luftwaffe, os Panzers da Wehrmacht, os U-boats da Kriegsmarine. Sem Ploiesti, a máquina de guerra alemã pararia. Os americanos já sabiam disso. Eles vinham bombardeando Ploiesti desde agosto de 1943, enviando ondas de B-20 e 4 Liberators em missões suicidas para atingir as refinarias. Os ataques foram muito caros, mas não interromperam o fluxo de petróleo. Um ataque terrestre soviético seria diferente. Se os tanques chegassem a Ploiesti, o petróleo cessaria para sempre. Hitler enfrentava outro problema. Seus aliados vacilavam. A Bulgária via o avanço soviético com nervosismo. O regente da Hungria, Miklos Horthy, mantinha conversas secretas com aliados ocidentais e a Romênia, fornecedora de petróleo. Os líderes militares da Romênia já estavam em contato com os soviéticos, discutindo os termos para uma paz separada. Em 18 de março, Hitler resolveu o problema da Hungria à moda antiga.
Tropas alemãs atravessaram a fronteira húngara em uma ação que, em tudo, exceto no nome, foi uma invasão. Em poucos dias, a Hungria estava sob controle militar alemão. Horthy permaneceu como regente, mas agora era apenas um fantoche. Os campos de petróleo da Hungria estavam seguros. Mas a Romênia continuava sendo o grande prêmio, e Hitler sabia disso. No dia 30 de março, o avião pessoal Focke-Wulf Condor de Hitler pousou no quartel-general do Grupo de Exércitos A, no sul da Ucrânia. Na pista aguardava o marechal de campo Ewald von Kleist, oficial de 62 anos que liderava o setor sul da Frente Oriental. Arrume suas coisas. Chegou a ordem. O Führer quer vê-lo. O Condor voou para Lvov buscar outro passageiro. O marechal de campo Erich von Manstein, comandante do Grupo de Exércitos Sul Manstein, tinha 56 anos e era, sem dúvida, o melhor comandante operacional do exército alemão. Ele foi o mentor da invasão da França. Em 1940 rompeu as linhas em Sedan e liderou as forças alemãs em algumas de suas maiores vitórias na Rússia. Mas nada disso importava agora. Os dois marechais de campo sentaram-se em um silêncio desconfortável, enquanto o Condor voava para o oeste em direção aos Alpes da Baviera e ao retiro nas montanhas de Hitler em Obersalzberg. A reunião foi breve. Hitler cumprimentou ambos calorosamente, elogiou-os e lhes entregou pessoalmente as espadas, a Cruz de Cavaleiro, uma das mais altas condecorações militares da Alemanha. As medalhas foram colocadas, então veio o golpe devastador. Ambos foram dispensados do comando com efeito imediato. Von Manstein teria ficado lá, em choque. Ele deu tudo pela Alemanha, liderou campanhas brilhantes e salvou exércitos do cerco várias vezes. Agora ele era dispensado porque Hitler precisava de um culpado pela retirada. Hitler explicou sua decisão com a certeza de alguém que nunca comandou tropas em combate. A ofensiva soviética terminou. Ele disse: "O Exército Vermelho está exausto e avançou demais. Vamos estabilizar a linha e depois, quando jogarmos a invasão aliada de volta ao mar na França, vamos enviar essas divisões para o leste. Vamos recuperar tudo o que foi perdido." Von Kleist, mais velho e talvez mais sábio que von Manstein, se pronunciou com palavras simples e diretas. "Mein Führer, chegou a hora de fazer as pazes com Stalin. Os exércitos do leste não podem sobreviver por muito mais tempo." O rosto de Hitler ficou frio. A reunião acabou. As escolhas de Hitler para substituir von Manstein e von Kleist foram reveladoras. O marechal de campo Walter Model assumiu o chamado Grupo de Exércitos Norte da Ucrânia e era conhecido como o Bombeiro de Hitler. O general enviado para situações extremas. Ele era duro, competente e totalmente leal ao Führer. Model obedeceria a qualquer ordem. O Comando do Sul, agora chamado Grupo de Exércitos Sul-Ucrânia, foi entregue ao coronel-general Ferdinand Schöner. Em 1º de abril, Schöner foi promovido a general completo. Ele tinha 51 anos, era de Munique, e foi condecorado com a Pour le Mérite, maior honraria da Alemanha por bravura na Primeira Guerra Mundial. Ele lutou na frente italiana em 1917, na mesma batalha em que Erwin Rommel também recebeu a Blue Max. Mas Schöner não era apenas um soldado condecorado, ele era um nazista convicto, membro do partido desde os primeiros dias. Também era conhecido pela brutalidade. Schöner defendia disciplina pelo terror. Soldados que recuavam sem ordem eram fuzilados, e oficiais que fracassavam iam à corte marcial. Ele não tolerava desculpas nem fraqueza. Ao chegar ao novo quartel-general, Schöner encontrou uma mensagem de Hitler, datada de 2 de abril. A ofensiva russa no sul já atingiu seu auge. Os russos esgotaram suas forças. Chegou a hora de deter o avanço deles. Enquanto mantiverem posição firme na Crimeia, vocês devem manter ou reconquistar a seguinte linha: o Dniester, a nordeste de Chisinau, passando por Jassy até as saídas orientais dos Montes Cárpatos. Era uma ordem ambiciosa, talvez impossível. O comando de Schöner se estendia por quase 480 quilômetros, desde os Montes Cárpatos até o Mar Negro. Suas forças eram uma mistura: 2 exércitos romenos, o 3º e o 4º, e 2 exércitos alemães, o 6º e o 8º. As divisões romenas variavam de competentes a quase inúteis. Grande parte das divisões alemãs eram apenas nominais. Eram basicamente grupos de batalha reforçados, desgastados por anos de combate. Hitler sabia que os romenos não eram confiáveis.
Sua ordem de 2 de abril especificava que as forças romenas seriam posicionadas de acordo com o terreno. Assim, tropas alemãs ocupariam setores ameaçados por ataques de tanques inimigos. Ou seja, posicione os romenos onde os soviéticos não atacariam e os alemães onde atacariam. Com o avanço de abril, ambos os lados aproveitaram a pausa para se reagrupar. A lama ainda estava muito profunda para operações maiores, mas isso não duraria para sempre. Para os alemães, a frase "graças a Deus pela lama" tornou-se uma piada sombria entre generais e soldados. Eles sabiam o que os esperava quando o chão secasse. Mas Hitler estava parcialmente certo sobre uma coisa: os soviéticos realmente tinham problemas. Os exércitos de Konev avançaram tão rápido que passaram além de suas linhas de suprimento. Os depósitos de munição ficavam a 320 quilômetros da linha de frente, caminhões de combustível não passavam, faltava comida e a ofensiva foi cara. Milhares de mortos e feridos, centenas de tanques destruídos ou danificados. A solução soviética foi tipicamente brutal e eficiente. Recrutaram todos os homens em idade militar nos territórios recém-libertados. Camponeses ucranianos sob ocupação alemã de repente passaram a usar uniformes do Exército Vermelho e logo depois receberam um rifle. Se tivessem sorte e fossem à linha de frente, não eram soldados treinados, mas cavavam trincheiras, carregavam munição e morriam como qualquer um. No Stavka, o alto comando soviético em Moscou, Stalin e seus generais planejavam algo muito maior. A lama da primavera deu-lhes tempo para refletir e planejar. O grupo de exército sul da Ucrânia era importante e os campos de petróleo de Plosti tentadores, mas não eram o alvo principal. O verdadeiro alvo era o grupo de exército centro, que segurava o meio da linha alemã na Bielorrússia. Era ali que a ofensiva de verão iria acontecer. A Operação Bagration, maior ofensiva soviética da guerra, destruiu 28 divisões alemãs e matou ou capturou 400 mil homens. Os alemães não sabiam disso, então Konev e outros comandantes do Sul receberam ordens para manter a pressão e exibir seus tanques, fazendo os alemães acreditarem que a grande ofensiva viria do Sul. A inteligência soviética chamou isso de engano. Plano de atividade Aktivnost. Exércitos de tanques realizaram exercícios de treinamento, onde aviões de reconhecimento alemães podiam vê-los, e o tráfego de rádio aumentou. Ataques limitados foram feitos para manter os alemães instáveis. Um desses ataques limitados ocorreria próximo à pequena cidade romena de Târgu Frumos. Os alemães, de suas posições defensivas, viram os tanques soviéticos se agrupando. Eles notaram o aumento das comunicações por rádio e os preparativos para um ataque. E eles acreditaram exatamente no que os soviéticos queriam que eles acreditassem, que o principal ataque aconteceria aqui na Romênia. Avançando em direção a Plosti, o 8º Exército Alemão mantinha um setor crítico da linha do Grupo de Exércitos Sul da Ucrânia. O comandante era o 49 anos que passou quase toda a guerra em cargos de Estado-Maior. Antes de comandar o 1º Corpo em 1943, ele provou seu valor no setor norte da Frente Oriental, mostrando iniciativa e habilidade tática que lhe garantiram a Cruz de Cavaleiro. Em 15 de agosto de 1943, ele foi promovido ao comando do 8º Exército. Nos últimos 8 meses, Wöhler liderou seus homens na sangrenta retirada da Ucrânia até a fronteira com a Romênia. Agora, as ordens de Schörner eram simples e brutais. A linha de frente seria mantida conforme os desejos do Führer. No papel, Wöhler comandava 30 divisões, uma força impressionante, mas 17 eram romenas e sua qualidade variava muito. Algumas unidades romenas lutariam bem, outras iriam recuar no primeiro ataque sério. As 13 divisões alemãs restantes eram sombras de sua força original. Algumas mal passavam de regimentos reforçados. A verdadeira força de Wöhler estava em suas divisões Panzer, a 23ª Divisão Panzer, a 24ª Divisão Panzer e a 3ª Divisão SS Panzer, Totenkopf, Cabeça da Morte. Ele também tinha a Divisão Panzergrenadier Gross Deutschland, Grande Alemanha, que era, sem dúvida, a formação mais elitizada de toda a Wehrmacht. Essas divisões móveis eram as brigadas de incêndio de Wöhler. Ele mantinha-as nas estradas boas, prontas para agir onde os tanques soviéticos ameaçassem romper as linhas. Era uma estratégia desesperada, espalhada demais, reagindo a ameaças, tapando buracos, mas era tudo o que ele tinha.
Se havia uma elite da elite no exército alemão, era a divisão Grossdeutschland. Suas origens vinham de antes da guerra, do regimento da guarda em Berlim e de unidades do regimento de treinamento de infantaria. Em 1939, essas unidades formaram o regimento de infantaria Grossdeutschland. Em abril de 1943, ela tornou-se uma divisão completa de Panzergrenadier. O que fazia a Grossdeutschland única não era só seu histórico de combate, apesar de ser excepcional. O que a tornava diferente era a forma como ela era organizada. A maioria das divisões alemãs recrutava em regiões específicas. A 15ª Divisão de Infantaria era da Baviera e a 30ª da Saxônia. Mas a Grossdeutschland recrutava seus homens de todo o Grande Reich alemão. Ela era, em um sentido muito real, a divisão nacional da Alemanha. De janeiro a março de 1944, a Grossdeutschland esteve lutando em uma série de batalhas brutais ao redor da cidade ucraniana de Kirovograd. Quando a cidade caiu, a divisão recuou para o oeste rumo à fronteira com a Romênia, lutando em ações de retaguarda no percurso. No fim de março, eles alcançaram a fronteira e avançaram pelo território romeno. No início de abril, as forças soviéticas tentaram cortar a ferrovia crítica de Jazy-Kishinev. Grossdeutschland contra-atacou e parou o avanço soviético. Nesse confronto, registros da divisão indicam a destruição de 89 tanques e 10 canhões antitanque soviéticos, além de pesadas baixas à infantaria inimiga. Os combates de 9 a 12 de abril marcaram a primeira batalha pela cidade, que as tropas soviéticas tomaram. Turgo Frumos e a Grossdeutschland contra-atacaram, retomaram a cidade e se entrincheiraram para a esperada tempestade de maio. Em abril, a Grossdeutschland já ocupava posições defensivas, estendendo-se da vila de Ruginoasa, a 19 quilômetros a noroeste de Turgo Frumos, até o rio Siret. A 19 quilômetros a nordeste da cidade, eles tiveram tempo para se entrincheirar e preparar defesas adequadas. Mesmo após meses de combate contínuo, o moral da divisão seguia surpreendentemente alto. Os homens sabiam que eram bons, tinham o melhor equipamento do exército alemão e já haviam provado seu valor várias vezes. Enquanto cavavam suas trincheiras e posicionavam suas armas, eles se comportavam com a confiança de soldados profissionais. A estrutura da divisão refletia seu status de elite. Cada um dos 2 regimentos de infantaria, o regimento Panzergrenadier e o regimento fuzileiro, era composto por 3 batalhões. Cada batalhão possuía 4 companhias de cerca de 100 homens, além de um batalhão de armas pesadas, conferindo à divisão uma força de infantaria bem treinada e comandada. Um batalhão de canhões de assalto Sturmgeschütz apoiava a infantaria. Havia de 35 a 40 desses veículos blindados de perfil baixo, além de um batalhão de engenheiros de combate e um de reconhecimento, este com efetivo reduzido após meses de baixas. Mas o poder de fogo real, o golpe fatal, era o regimento Panzer. Grossdeutschland tinha 4 batalhões de tanques, quase 160 veículos blindados, um batalhão equipado com tanques médios, Panzer IV confiáveis, já testados em combate, com canhões de 75 mm, 2 batalhões de Panzer, 5 Panther, o mais novo tanque médio alemão, com blindagem inclinada, e um 75 mm de cano longo que podia destruir qualquer tanque soviético à distância. E um batalhão de Panzer VI Tiger, os temidos monstros de 57 toneladas pelas tripulações soviéticas, principalmente por ter blindagem frontal tão grossa que a maioria dos canhões antitanque soviéticos não a penetrava. É um canhão de 88 mm capaz de destruir qualquer tanque aliado já feito. Atrás dos tanques vinha um regimento inteiro de artilharia blindada, canhões autopropulsados que podiam acompanhar os Panzers e 3 baterias de canhões antiaéreos de 88 mm. Mas eles eram igualmente mortais contra tanques. Era uma força poderosa, uma divisão que, pelo menos no papel, parecia pronta para qualquer coisa. O homem que comandava essa magnífica divisão era o tenente-general Hasso Eckhard von Manteuffel, conhecido em todo o exército alemão simplesmente como Panzer. Barão. Von Manteuffel não se parecia com a imagem típica de um general prussiano. Ele media 1,57 metros e pesava cerca de 54 quilogramas. Encharcado em seu uniforme preto de comandante de tanque, ele parecia quase cômico de tão pequeno ao lado de seus tripulantes de tanque altos e de ombros largos. Julgar von Manteuffel pelo tamanho era um grande erro.
Ele ganhou reputação como um dos melhores comandantes de Panzer do exército alemão, graças à habilidade, coragem e à capacidade quase sobrenatural de ler o campo de batalha. Nascido em Potsdam em 1897, von Manteuffel serviu na Primeira Guerra Mundial e permaneceu no pequeno Reichswehr durante os anos entre guerras. O general Heinz Guderian, o pai da guerra de blindados alemã, já havia reconhecido o potencial de von Manteuffel antes mesmo do início da Segunda Guerra Mundial. Guderian via no pequeno oficial uma compreensão natural da guerra móvel, de como usar os tanques não como casamatas móveis, mas como armas de manobra. Durante a guerra, von Manteuffel comandou o batalhão de motociclistas, depois regimento motorizado e, por fim, regimento Panzergrenadier. Eventualmente, ele recebeu o comando da 7ª Divisão Panzer, a antiga unidade de Erwin Rommel, da campanha francesa. A 7ª Divisão Panzer, comandada por von Manteuffel, ficou conhecida como Divisão Fantasma em 1940, surpreendendo os franceses. Ela mereceu essa reputação. Em 1º de fevereiro de 1944, von Manteuffel assumiu o comando da Grossdeutschland durante os intensos combates em Kirovograd. Ele comandava há 3 meses e já tinha o respeito de seus homens. O estilo de comando de von Manteuffel era prático. Ele não ficava em um quartel-general na retaguarda, estudando mapas e recebendo relatórios. Ele instalou seu quartel-general em um terreno alto atrás de Targul Frumos, de onde via todo o campo de batalha. Daquele ponto de observação, ele conduziria a batalha que se aproximava como um maestro liderando uma orquestra. Cada unidade se move em coordenação, cada contra-ataque ocorre no momento exato. Durante abril, as patrulhas de reconhecimento de von Manteuffel traziam relatos cada vez mais preocupantes. As forças soviéticas se concentravam em frente às posições da Grossdeutschland. Unidades de infantaria estavam se deslocando para áreas de reunião. Formações de tanques estavam se concentrando atrás da linha de frente. Unidades de engenharia soviéticas melhoravam estradas, traziam suprimentos e pré-posicionavam munição. Algo estava por vir, algo grande. Em 16 de abril, os soviéticos fizeram seu primeiro movimento, um ataque surpresa a uma companhia da Grossdeutschland. Defendendo uma pequena cidade a cerca de 14 quilômetros a noroeste de Targul Frumos, a infantaria soviética, apoiada por alguns tanques, invadiu a cidade ao amanhecer. A companhia alemã, em menor número e pega de surpresa, foi expulsa. Von Manteuffel reagiu imediatamente. Ele ordenou um contra-ataque. Em poucas horas, um batalhão de Panzergrenadiers com canhões de assalto atacou a cidade por 2 direções. A luta foi breve, mas intensa. À tarde, os alemães retomaram a cidade e os soviéticos recuavam para suas linhas. Mas o ataque confirmou as suspeitas de von Manteuffel. O principal esforço soviético aconteceria aqui. No setor de Targul Frumos, mais patrulhas de reconhecimento foram enviadas, sondando as posições soviéticas e tentando determinar a força do inimigo. Os relatórios que trouxeram foram preocupantes. Grandes concentrações de blindados, divisões de infantaria e artilharia sendo levadas à linha de frente. Os soviéticos estavam se preparando para uma grande ofensiva. Von Manteuffel decidiu atacar primeiro em 25 de abril. Ele ordenou um ataque de contenção. 2 batalhões de Panzergrenadiers, apoiados por artilharia e canhões de assalto, atacaram as posições soviéticas em uma das colinas dominantes. O ataque foi bem sucedido. Os Panzergrenadiers avançaram, expulsaram os soviéticos da colina, invadiram trincheiras e destruíram canhões antitanque e 3 tanques. Foi uma pequena vitória, mas atrapalhou os preparativos soviéticos e deu aos alemães uma posição melhor. 2 dias depois, em 27 de abril, outra patrulha alemã sondou as posições soviéticas. O que encontraram deixou os oficiais de inteligência arrepiados ao ouvirem o relatório. Entre os tanques soviéticos destruídos, havia um novo tipo sobre o qual a inteligência alemã já tinha ouvido falar, mas raramente visto: o tanque pesado Iosif Stalin II, batizado em homenagem a Iosif Stalin. Esses monstros eram equipados com um canhão D-25T de 122 mm, uma arma tão poderosa que podia penetrar a blindagem frontal até mesmo de um tanque Tiger à distância. Projéteis de carregamento separado permitiam 2 a 3 disparos por minuto, e a maioria dos tanques transportava cerca de 28 projéteis. Os soviéticos traziam suas armas mais novas e poderosas. Von Manteuffel ordenou que seus homens acelerassem os preparativos defensivos, pois o tempo se esgotava.
Von Manteuffel sabia reconhecer um bom terreno para tanques quando via, e o terreno ao redor de Targul Frumos era excelente para a guerra blindada. O terreno ao norte das posições alemãs, onde estavam os soviéticos, era mais alto e dava ao inimigo vantagem de observação. Mas a maioria das colinas controladas pelos soviéticos, que poderiam ser usadas como postos de observação, ficava a 5 ou 6 milhas de distância, longe demais para ver as posições alemãs em detalhes. Entre as linhas soviéticas e Targul Frumos havia um terreno aberto e levemente ondulado, com poucos obstáculos naturais. Era ideal para um ataque de tanques, e os comandantes soviéticos planejariam conforme. Eles enviariam seus blindados rapidamente por aquele terreno, buscando romper as linhas alemãs e avançar na retaguarda. Mas o terreno aberto também permitia que os canhões alemães tivessem campo de tiro livre. O segredo era fazer com que os soviéticos pagassem um preço terrível por cada metro que avançassem. Von Manteuffel posicionou seus regimentos Panzer, granadeiros e fuzileiros na linha principal de resistência. Os homens cavaram trincheiras, construíram bunkers e campos de tiro interligados. Canhões antitanque, canhões de 75 mm e 88 mm foram enterrados, e canhões de assalto camuflados foram posicionados em defilade, escondidos atrás de elevações no terreno, onde podiam disparar em emboscada. Os altos a oeste da vila ofereciam ótimos pontos de observação aos alemães. Dos pontos altos, observadores alemães viam tanques soviéticos reunidos e chamavam ataques de artilharia. Colinas mais a oeste ofereciam vantagens de observação semelhantes. A cerca de 1 quilômetro atrás da linha principal de defesa, os alemães ergueram uma segunda linha de trincheiras, com buracos de raposa, canhões antitanque e metralhadoras. Se os soviéticos rompessem a primeira linha, encontrariam logo a segunda. O poderoso regimento Panzergross Deutschland foi mantido na reserva perto de Targul Frumos. O plano de von Manteuffel era simples: deixar os tanques soviéticos virem, deixar a infantaria e os canhões antitanque desgastá-los. Então, quando o ataque soviético começasse a enfraquecer, liberar os panzers em um contra-ataque devastador. Doutrina defensiva clássica alemã: absorver ataques, contra-atacar com reservas móveis e destruir o inimigo. Quando abril virou maio, as tropas alemãs aguardavam e a tensão só aumentava. Todos sabiam que o ataque era iminente. A única dúvida era quando, no dia do trabalho. Na União Soviética, 1º de maio era um feriado sagrado, a celebração dos trabalhadores da Revolução, do proletariado internacional. Durante a guerra, comandantes soviéticos lançavam ofensivas em datas simbólicas. O dia 1º de maio parecia perfeito. O reconhecimento aéreo alemão na manhã de 1º de maio trouxe relatos alarmantes de toda a linha de frente, vindos das posições da Gross Deutschland. Tanques e infantaria soviéticos se reuniam em números inéditos. Companhias de tanques se formavam, regimentos de infantaria se preparavam para o ataque e peças de artilharia eram alinhadas. O ataque viria hoje, todos tinham certeza disso. Os soldados alemães checaram suas armas pela 10ª vez. Metralhadores testaram suas metralhadoras, 42, e equipes dos canhões antitanque checaram munição. Os comandantes de tanque garantiram que suas equipes estavam prontas. Os oficiais percorriam as linhas, acalmando os jovens nervosos e brincando com os veteranos experientes. O sol subiu, 8, 9, 10 da manhã se passaram. Nada aconteceu. O dia passou, os soldados alemães sentaram-se nas trincheiras, armas em punho e olhos atentos ao horizonte. Esperar era quase pior que lutar, ao menos no combate podia agir. Esperar, apenas esperar a morte chegar, isso era mais difícil. O sol começou a se pôr, ainda nada. Com a queda da noite em 1º de maio, os homens respiraram mais aliviados. Alguns permitiram-se um sorriso sombrio, tinham recebido mais um dia de vida. Os oficiais determinaram que 1/3 de cada unidade dormisse, enquanto os demais vigiavam nas trincheiras e abrigos. Soldados alemães exaustos tentaram descansar, sabendo que amanhã eles viriam. Von Manteuffel estava em seu quartel-general, observando o vale, fumando um cigarro na escuridão. Ele sabia que os soviéticos estavam lá, logo além do alcance visual, porque eles não tinham atacado. Problemas logísticos, uma mudança de plano, ou eles estavam simplesmente reunindo ainda mais forças. Não importava, eles viriam em breve.
O amanhecer chegou por volta das 4 da manhã do dia 2 de maio. Os primeiros raios de sol começaram a pintar o céu oriental de um cinza pálido. Os sentinelas alemães, que haviam passado a noite inteira olhando para a escuridão, piscavam os olhos cansados. Então, às 4h07, o mundo explodiu. A artilharia soviética, centenas de canhões, abriram fogo simultaneamente. O som era diferente de tudo que a maioria já ouviu. Não eram explosões isoladas, mas um rugido contínuo, como estar ao lado de uma grande cachoeira. Os projéteis desciam gritando sobre as posições alemãs e a própria terra parecia tremer. Os soldados alemães cavavam mais fundo nas trincheiras, pressionando-se contra a terra como se pudessem se enterrar. Projéteis explodiam ao redor deles, terra e destroços caíam como chuva, homens gritavam, alguns por causa dos ferimentos, outros de puro terror. Mas a maioria das posições alemãs era bem construída. Os projéteis reviraram o solo, a terra desmoronou, algumas trincheiras foram destruídas e alguns bunkers também. Alguns homens morreram, outros se feriram, mas a maioria da linha defensiva resistiu. Os bunkers eram profundos e as trincheiras bem construídas. Os alemães aprenderam, em 3 anos de guerra contra o Exército Vermelho, a sobreviver a bombardeios de artilharia. O bombardeio continuou por mais de 1 hora. Por volta das 5h20 da manhã, soldados alemães ouviram um novo som sob o trovão das explosões. O rugido de centenas de motores a diesel anunciava a chegada dos tanques. O segundo exército de tanques do general Bogdanov avançou, acompanhado pela infantaria do 27º Exército do general Trofimenko. Através da fumaça e poeira levantadas pelo bombardeio de artilharia, os soldados alemães tiveram seu primeiro vislumbre do ataque. Uma parede de blindados soviéticos, de 200 a 250 tanques avançando em ondas. A força atacante visava principalmente o regimento Panzergrenadier do coronel Karl Lorenz, Grossdeutschland, mas outras tropas soviéticas atacaram as junções entre o regimento de Lorenz e o regimento de fuzileiros do coronel Horst Nimak, no lado direito, tentando romper a defesa alemã. Os tanques médios T-34 avançaram em alta velocidade, com seus canhões de 76 mm disparando enquanto avançavam. Misturados aos T-34, estavam os tanques pesados Iosif Stalin, 2 com seus canhões D-20 e 5 T de 122 mm, capazes de destruir blindados alemães a longa distância. Os projéteis de carregamento separado mantinham a cadência prática de tiro em cerca de 2 a 3 por minuto, e a maioria dos tanques carregava cerca de 28 projéteis. Os soldados alemães os observavam se aproximar, esses gigantes de aço avançando pelos campos agrícolas da Romênia. O chão tremia com a passagem deles. "Segurem o fogo", gritavam os oficiais ao longo da linha. "Esperem pelo meu comando." Os tanques soviéticos continuavam avançando, 600 jardas, 500 jardas, 400 jardas fogo. Todas as armas alemãs dispararam juntas, canhões antitanque de 75 mm, canhões de 88 mm, metralhadoras e rifles. Tudo que podia atirar, atirou. O barulho era ensurdecedor, balas traçantes cruzavam o campo de batalha. Os tanques soviéticos explodiram, bolas de fogo alaranjadas apareceram onde estavam antes. Mas eram tantos tanques. Os blindados soviéticos disparavam a queima-roupa contra as posições alemãs, enquanto avançavam ruidosamente. Os T-34 e Iosif Stalin, 2 não diminuíam a velocidade, não paravam. Eles atravessaram a primeira linha de trincheiras alemãs em velocidade máxima. O que veio depois exigiu nervos de aço ou loucura. Granadeiros Panzer alemães agachados nas trincheiras observavam T-34S de 30 toneladas e Iosif Stalin, 2S de 46 toneladas passando sobre suas posições. Os tanques não enfrentaram a infantaria, deixaram essa tarefa para os soldados soviéticos. Logo atrás, os comandantes dos tanques estavam focados em penetrar fundo, alcançar Targul Frumos, rompendo para as áreas traseiras enquanto cada tanque passava por cima. A barriga da fera próxima, esteiras rangendo, prontas para esmagar qualquer coisa em seu caminho, os soldados alemães se enfiaram o mais fundo possível em suas trincheiras. Era preciso muita coragem para não entrar em pânico e fugir. Alguns homens não resistiram, quebraram e correram para a retaguarda. Metralhadores de tanques soviéticos os abatiam enquanto corriam, outros eram esmagados sob as esteiras de aço. Seus gritos eram interrompidos, mas a maioria dos Panzergrenadiers resistiu.
Eles deixaram os tanques passarem, aguardaram o tremor acabar e saíram das trincheiras prontos para o próximo desafio. A infantaria soviética, soldados do Exército Vermelho, avançava em ondas, centenas em uniformes marrons com submetralhadoras pistoleta Pulemiot, Shpagina e rifles Mosin Nagant. Muitos tinham vindo montados nas costas dos tanques, mas o fogo das metralhadoras alemãs derrubou a maioria deles. Agora eles vinham a pé, correndo pelo terreno irregular, gritando Urra, o grito de guerra russo. As metralhadoras alemãs Metralhadora 42 dispararam com seu som característico, semelhante a tecido rasgando, mas muito alto, cortando o campo de batalha. Cada arma podia disparar 1.200 tiros por minuto. A infantaria soviética caía, mas mais soldados avançavam. O primeiro batalhão do regimento Panzergrenadier foi atingido especialmente de forma pesada. Os tanques soviéticos romperam as posições e a infantaria cercava-os por todos os lados. O comandante do batalhão deu a ordem para recuar para a linha secundária. "Recuem, rapazes!" gritou o tenente Bernhagen, comandante da primeira companhia, mas já era tarde. Uma onda de infantaria soviética apareceu entre fumaça e poeira, a menos de 50 metros. Alguns homens de Bernhagen se voltaram contra eles, atirando com fuzis e submetralhadoras até serem dominados. Outros levantaram as mãos. Render-se na frente oriental em 1944 geralmente significava morte. A guerra foi tão brutal e selvagem que nenhum dos lados mostrou misericórdia durante a batalha. Prisioneiros eram feitos após os combates, mas durante eles, a infantaria soviética avançava atirando nos alemães que se rendiam. O tenente Bernhagen e a maior parte de sua companhia morreram naquele campo. Os sobreviventes do primeiro batalhão recuaram para a linha defensiva secundária, onde puderam se reagrupar e continuar lutando. Enquanto isso, os tanques soviéticos, já bem à frente da infantaria, avançavam para Targul Frumos. A blindagem soviética havia rompido a primeira linha defensiva alemã, mas agora enfrentava uma nova ameaça enquanto avançava pelo campo aberto em direção a Targul Frumos. Canhões antitanque alemães, que haviam permanecido em silêncio durante o ataque inicial, agora abriram fogo de posições ocultas. As equipes alemãs de canhões antitanque eram altamente treinadas em sua especialidade. Cada canhão camuflado cobria zonas de morte específicas. Os artilheiros aguardavam os tanques soviéticos entrarem nessas zonas para então atirar de 500 a 800 jardas, 75 mm e 88 mm. Projéteis perfurantes passaram a atingir tanques soviéticos. Os primeiros disparos foram de ajuste de mira, então a matança começou. Um T-34 explodiu sua munição, pegando fogo e lançando a torre a 10 metros de altura. Outro tanque soviético parou de repente, com fumaça saindo do compartimento do motor. Um terceiro tanque tentou virar para encontrar cobertura, mas não havia cobertura. Ele foi atingido de lado e explodiu em chamas. Canhões de assalto Sturmgeschütz alemães, escondidos em depressões e atrás de elevações no terreno, agora entraram na luta. Esses veículos blindados, de perfil baixo, eram perfeitos para o combate defensivo. Seus canhões de 75 mm perfuravam qualquer tanque soviético nessas distâncias. O tenente Dido Didens, líder da primeira companhia do batalhão de canhões de assalto, posicionou seus canhões com grande habilidade. Suas equipes disparavam metodicamente, destruindo tanque soviético após tanque soviético. O próprio Didens dirigia o fogo, apontando alvos e coordenando seus canhões. Quando a batalha acabou, só a companhia dele teve dezenas de baixas, mas alguns tanques soviéticos ainda avançaram. 10 T-34 avançaram pela tempestade de aço, romperam a barreira antitanque e alcançaram a área de reunião do regimento de Panzer, do coronel Willy Lankait. Grossdeutschland. Os dois lados foram surpreendidos. Os comandantes de tanques soviéticos não esperavam avançar tanto. As tripulações dos tanques alemães ainda preparavam os veículos, alguns nem estavam totalmente tripulados. Por um momento, alemães e soviéticos se encararam através de algumas centenas de metros de terreno aberto. Então, o treinamento falou mais alto. As tripulações dos tanques alemães reagiram primeiro. Motores rugiram, municiadores carregaram projéteis e artilheiros miraram nos alvos. Os 10 T-34 soviéticos não tiveram chance. Em segundos, todos os 10 eram destroços em chamas. Nenhum tanque alemão se perdeu, mas a batalha continuava.
Vários dos tanques pesados Iosif Stalin II haviam parado a cerca de 1 quilômetro de distância e agora estavam entrando em combate. Os panzers alemães, a longa distância, seus canhões de 122 milímetros, podiam penetrar a blindagem alemã mesmo a 1.500 jardas. Von Manteuffel estava no quartel-general de Langkite quando os primeiros projéteis dos Iosif Stalin II começaram a cair próximos dali. Inicialmente, os oficiais acharam que era fogo amigo, com artilharia alemã caindo antes do alvo. Então eles perceberam a verdade, tanques pesados soviéticos atirando de uma distância extrema. Von Manteuffel ordenou ao major Herbert Gamil, do 3º Batalhão Tiger, que enfrentasse a ameaça. Uma companhia de Tigers avançou, seus canhões de 88 milímetros revidando o fogo. Foi um duelo entre os dois tanques mais poderosos do campo de batalha. Tigers atiraram, Iosif Stalin II revidaram, projéteis cruzaram o vale rapidamente. Os Tigers tinham vantagem, ópticas superiores, tripulações mais treinadas e melhor precisão à distância. Mas os Iosif Stalin II tinham o canhão de 122 milímetros e um tiro preciso podia destruir até um Tiger. Von Manteuffel não estava satisfeito em simplesmente trocar tiros a longa distância enquanto os Tigers mantinham os Iosif Stalin II ocupados. Ele ordenou que uma companhia dos mais rápidos Panzer IV usasse a pouca cobertura disponível para flanquear a posição soviética. Os Panzer IV avançaram rapidamente, usando as depressões do terreno, permanecendo em áreas protegidas sempre que possível, e se aproximaram a menos de 900 metros perto, o suficiente para que seus canhões, de 75 milímetros, fossem mortalmente precisos. Então eles abriram fogo a essa distância. Mirando nas laterais e traseira dos Iosif Stalin II, os Panzer IV dificilmente erravam. Os tanques soviéticos explodiram um após o outro. Os Iosif Stalin II sobreviventes recuaram, voltando para as linhas soviéticas e deixando seus camaradas em chamas para trás. Quando os combates do primeiro dia finalmente terminaram, os oficiais do Estado-Maior alemão começaram a contar os tanques soviéticos destruídos, visíveis das posições alemãs ao anoitecer de 2 de maio, provavelmente dezenas. Centenas de tanques soviéticos queimaram entre a linha de frente e Targul Frumos, mas as perdas permanentes de tanques alemães foram muito menores. Embora muitos veículos precisassem de manutenção, foi uma proporção de baixas extraordinária, mas von Manteuffel sabia que a batalha não havia terminado. Os soviéticos sempre tinham mais tanques. Enquanto o regimento Panzergrenadier enfrentava o ataque principal, o regimento de fuzileiros do coronel Nemak, à direita, passava por sua própria crise. Os blindados soviéticos, coordenados com o ataque principal, já haviam ultrapassado as posições avançadas de Nemak. Como os colegas do regimento Panzergrenadier, os fuzileiros deixaram os tanques passarem por cima e depois atacaram a infantaria que vinha atrás. Mas um número significativo de tanques soviéticos, talvez 30 ou 40, romperam as linhas e continuaram seu avanço. Eles chegaram ao quartel-general de Nemak, na vila onde ele montou seu posto de comando. Nemak, um oficial veterano que estava em combate desde 1939, não iria deixar que tanques soviéticos o capturassem sem lutar. Ele reuniu sua equipe do quartel-general, escriturários, operadores de rádio, cozinheiros, motoristas, qualquer um que pudesse segurar uma arma, e organizou um contra-ataque imediato. A infantaria alemã enfrentando tanques soviéticos de perto era sempre um trabalho desesperado e brutal. Os alemães usavam lançadores de foguetes Panzerfaust, granadas de carga oca, minas magnéticas, feixes de granadas amarradas juntas, qualquer coisa que pudesse destruir um tanque. Nemak liderou sua força improvisada pessoalmente, indo de tanque em tanque. Era um trabalho muito perigoso. Os tanques soviéticos ainda estavam disparando suas metralhadoras varrendo a área, mas Nemak e seus homens avançaram. Quando terminou, 24 tanques soviéticos estavam destruídos ao redor do quartel-general de Nemak. O próprio coronel ficou ferido, mas permaneceu no comando. Às 11 horas, os soviéticos lançaram novo ataque ao regimento de fuzileiros, agora com forças renovadas. Os tanques soviéticos romperam a linha de infantaria, mas novamente a infantaria não conseguiu acompanhar seus blindados. O coronel Langkite, comandante do regimento Panzer, percebeu o perigo. Tanques soviéticos circulavam livremente no setor do regimento de fuzileiros, ameaçando desestabilizar a defesa alemã. Ele ordenou que a maior parte do regimento girasse à direita para enfrentar a penetração soviética. Os tanques Panther e Tiger alemães avançaram rapidamente para o setor do regimento de fuzileiros.
Desta vez não foi um duelo de artilharia a longa distância, foi um combate de tanques a curta distância e caótico, exatamente o tipo de combate em que o treinamento e a superioridade do equipamento alemão faziam mais diferença. Ao meio-dia, mais 30 tanques soviéticos foram destruídos. Os sobreviventes recuaram, cedendo o campo aos alemães novamente. Quando o tempo permitia, ataques aéreos da Luftwaffe atingiam colunas e linhas de artilharia, aumentando a pressão nos momentos críticos. As aeronaves atingiram posições soviéticas além das linhas alemãs e atacaram tanques que se reuniam para outro ataque. Eles também destruíram canhões soviéticos que bombardeavam as linhas alemãs desde o amanhecer. Na noite de 2 de maio, o ataque soviético havia sido interrompido, mas ambos os lados sabiam que ele recomeçaria no dia seguinte. Naquela noite, o coronel Lankite reposicionou suas forças. Ele deslocou algumas companhias de Panthers e Tigers para a linha de frente, onde poderiam apoiar diretamente a infantaria. Canhões antitanque foram reposicionados para evitar que observadores de artilharia soviéticos bombardeassem as posições registradas no dia anterior. Os alemães sabiam que os soviéticos atacariam novamente. As únicas perguntas eram onde e quando. O dia 3 de maio amanheceu frio e cinzento. Uma chuva leve caiu, transformando a terra em lama. Mais uma vez, o bombardeio de artilharia soviético começou ao amanhecer, menos intenso que antes, mas ainda considerável, embora não impedisse os tanques. Então vieram os tanques enquanto os blindados soviéticos rompiam a infantaria. Eles logo enfrentaram tanques e canhões antitanque alemães. Atrás da linha de frente, Panteras e Tigres abriram fogo a queima-roupa, a 300 a 400 jardas. A essas distâncias, eles não podiam errar. Os tanques soviéticos explodiam um após o outro, T-34 após T-34 destruído. Os poucos Joseph Stalin, 2S nesse ataque, foram atingidos de várias direções ao mesmo tempo. O avanço soviético parou quase tão logo começou. A infantaria alemã comemorou ao ver os tanques soviéticos queimando perto de suas posições, por terem resistido novamente. O 2º Exército de Tanques e o 35º Corpo de Fuzileiros atacaram a Grossdeutschland com tudo por 2 dias. Eles haviam empurrado a linha alemã para trás em alguns pontos, algumas centenas de metros aqui, meia milha ali. Mas eles não haviam rompido até Targov Frumos, e o preço que pagaram foi terrível. No dia 4 de maio, os soviéticos mudaram de tática. Eles concentraram forças em pontos específicos de ruptura, em vez de atacarem uma frente ampla. Após um bombardeio maciço de setores específicos, morteiros, artilharia, foguetes, tudo o que os soviéticos tinham, eles atacaram em colunas concentradas. Os combates se tornaram ainda mais brutais. Os soviéticos estavam tentando alcançar, pelo peso dos números e pura determinação, o que não haviam conseguido por meio de manobras. Uma das batalhas mais intensas ocorreu numa colina ao sudeste de uma das aldeias. Essa posição proporcionava uma excelente observação de todo o setor. Quem a controlasse podia direcionar o fogo de artilharia com uma eficácia devastadora. Soviéticos e alemães lutaram corpo a corpo pelo controle da posição. Granadas eram lançadas e lança-chamas despejavam fogo nas trincheiras. Os homens lutavam com pás de trincheira, usadas como machados para rachar crânios e esmagar ossos. Era a guerra em seu estado mais primitivo e selvagem. A posição mudou de mãos 2 vezes só no dia 4 de maio. Os alemães tomavam a posição e eram expulsos pelos soviéticos, que seguravam por 1 hora antes de serem retomados pelos alemães. Corpos se acumulavam na encosta, o chão virava lama, encharcado de sangue. O capitão Mayer, à frente do 2º Batalhão do Regimento Panzergrenadier, liderou um contra-ataque para retomar uma vila capturada pelos soviéticos em 2 de maio. Mayer, oficial veterano respeitado, era conhecido por liderar na linha de frente. O contra-ataque foi lançado no final da tarde. Granadeiros blindados alemães, apoiados por canhões de assalto, invadiram a vila. Os soviéticos lutaram bravamente, disputando cada casa e rua. Mayer foi ferido nos combates, atingido por um estilhaço na perna, mas recusou ser evacuado. Ele ficou com seus homens até que a vila fosse retomada. Na noite de 4 de maio, a linha alemã havia sido estabilizada. Em todos os lugares, exceto na crista disputada, a posição seguiu contestada, sem que nenhum dos lados a mantivesse de forma permanente. O coronel Nemak, comandante do regimento de fuzileiros, organizou um último ataque para garantir a crista de forma permanente.
No dia 7 de maio, os fuzileiros, apoiados por panteras e canhões de assalto, atacaram a posição. O ataque foi metódico, profissional, avassalador. À tarde, a elevação estava firmemente nas mãos dos alemães. Os soviéticos não contra-atacaram, não tinham mais forças para isso. A segunda batalha de Turgo Frumus, ocorrida no setor de Iași, de 2 a 8 de maio de 1944, terminou. Reconhecido como um dos confrontos defensivos mais intensos da Frente Oriental, terminou com vitória alemã. Os números contam uma história dura. Durante os primeiros dias de combate, as forças soviéticas sofreram pesadas perdas de tanques. Os números exatos ainda são motivo de disputa e estão mal documentados nos registros soviéticos, mas o prejuízo foi grande. As perdas alemãs foram dramaticamente menores. A divisão Grossdeutschland perdeu cerca de 1 dúzia de tanques destruídos, além de outros que precisavam de reparos. Proporção quase inacreditável. As baixas de infantaria foram maiores. O regimento Panzergrenadier e o regimento de fuzileiros sofreram muito, especialmente nos primeiros ataques soviéticos em 2 de maio. Algumas companhias ficaram com metade do efetivo ou menos, mas a divisão seguiu eficaz em combate. Para o Marechal Konev e a segunda frente ucraniana, Targov Frumus foi uma derrota. Não foi alcançado o objetivo de chegar aos campos de petróleo de Plosti. Bucareste, capital da Romênia, seguiu fora de alcance com defesa alemã resistente. Curiosamente, os relatos soviéticos do pós-guerra mal mencionam a Batalha de Targov Frumus nas histórias oficiais soviéticas da Grande Guerra Patriótica. Essa batalha recebe talvez um parágrafo citando: os soviéticos preferiam destacar vitórias, não derrotas, e Targov Frumus foi claramente uma delas. Mas a situação estratégica principal não mudou. Sim, os alemães haviam conquistado uma vitória tática, sim. Eles destruíram centenas de tanques soviéticos, sim, eles mantiveram sua linha. Mas o Exército Vermelho tinha mais tanques, homens, munição, combustível, mais de tudo. A ofensiva soviética na Romênia estava encerrada por enquanto, mas só por enquanto o Exército Vermelho voltaria. Enquanto Grossdeutschland lutava em Targov Frumus, eventos maiores estavam acontecendo em outros lugares na Itália. As forças aliadas estavam se preparando para romper a cabeça de praia de Anzio, na França. Milhões de soldados aliados, milhares de navios e suprimentos reuniam-se no sul da Inglaterra para a invasão, que todos sabiam que estava por vir. Em 6 de junho de 1944, apenas um mês após Targov Frumus, as forças aliadas desembarcariam na Normandia. O dia D abriria uma segunda frente na Europa Ocidental que a Alemanha não podia sustentar. Em 22 de junho de 1944, 3 anos após a invasão da União Soviética por Hitler, Stalin iniciou a Operação Bagration. Essa grande ofensiva contra o Grupo de Exércitos Centro destruiu 28 divisões alemãs em poucas semanas. Seria a maior derrota da história militar alemã, ainda pior do que Stalingrado. A ofensiva limitada em Targov Frumus alcançou plenamente seu objetivo estratégico. Ela fez a inteligência alemã acreditar que a próxima grande ofensiva soviética viria do sul. Avançando para os campos de petróleo romenos, divisões Panzer alemãs, necessárias em outros lugares, ficaram na Romênia esperando um ataque que nunca aconteceu. Durante a Operação Bagration em junho, essas divisões estavam a 960 quilômetros de distância e não puderam ajudar. Quando puderam ser movidas ao norte, já era tarde. O Grupo de Exército Centro não existia mais. A vitória alemã em Targov Frumus comprou tempo, mas não muito tempo. Nos meses seguintes, a frente romena ficou relativamente tranquila. Ambos os lados lamberam suas feridas, reconstruíram suas forças e esperaram. Em agosto de 1944, o Exército Vermelho retornou, agora com força avassaladora. A ofensiva de Jassy-Kishinev, iniciada em 20 de agosto, contou com mais de 90 divisões e 1 milhão de homens. Foi uma das operações mais decisivas de toda a guerra. Em uma semana, os terceiro e quarto exércitos romenos foram destruídos e os alemães cercados em 2 bolsões. Em 23 de agosto, o rei Miguel da Romênia lançou um golpe de Estado, derrubando o governo pró-alemão do Marechal Antonescu. A Romênia mudou de lado, juntando-se aos aliados. Os campos de petróleo de Ploiesti, que Hitler tentou proteger, foram tomados pelos soviéticos. Em 30 de agosto, as refinarias fecharam e a principal fonte de petróleo da Alemanha sumiu.
Os homens que lutaram em Turgo Frumos tiveram destinos variados no último ano da guerra. O tenente-general Hasso von Manteuffel deixou a Grossdeutschland em setembro de 1944 para assumir o comando do 5º Exército Panzer. Ele comandou o exército na Batalha do Bulge em dezembro de 1944, última grande ofensiva alemã no oeste. Quando a ofensiva das Ardenas fracassou, von Manteuffel foi transferido de volta para a frente oriental. Ele se rendeu às forças britânicas em maio de 1945. Após a guerra, von Manteuffel cumpriu breve prisão por seu papel na execução de soldados alemães. Acusado de deserção, foi libertado em 1947 e depois atuou no parlamento da Alemanha Ocidental. Ele morreu em 1978. Reconhecido como um dos melhores comandantes de combate da Alemanha, o Marechal Ivan Konev assumiu o comando da Primeira Frente Ucraniana nas grandes ofensivas de 1944 e 1945. Suas forças libertaram grande parte da Polônia, entraram na Alemanha e foram das primeiras soviéticas a chegar a Berlim. Após a guerra, ele ficou nas Forças Armadas Soviéticas e chegou a comandar todas as forças do Pacto de Varsóvia. Ele morreu em 1973. Um dos oficiais mais condecorados da União Soviética, o coronel-general Ferdinand Schöner, o brutal comandante do Grupo de Exércitos Sul da Ucrânia, tornou-se um dos favoritos de Hitler nos meses finais da guerra. Em abril de 1945, Hitler o promoveu a marechal de campo e o nomeou comandante em chefe do exército alemão, um título sem significado nos dias finais da guerra. Schöner foi capturado pelos americanos em maio de 1945 e entregue aos soviéticos, e ficou 10 anos em campos de prisioneiros soviéticos. Retornando à Alemanha em 1955, ele foi julgado e condenado por crimes de guerra pelo tratamento que deu aos soldados alemães sob seu comando. Ele morreu em 1973. A divisão Grossdeutschland lutou na frente oriental até o fim da guerra. Em janeiro de 1945, a divisão ficou presa na Prússia Oriental após a invasão soviética da província. Elementos da divisão escaparam por mar para o norte da Alemanha. A divisão se rendeu aos soviéticos em maio de 1945. Muitos homens sobreviventes ficaram anos em cativeiro soviético. A Batalha de Targul Frumos se tornou um estudo de caso em guerra defensiva após a guerra. Acadêmicos militares da OTAN estudaram a batalha extensivamente durante toda a Guerra Fria. Enquanto a OTAN planejava como defender a Europa Ocidental contra um possível ataque soviético, Targul Frumos foi analisada repetidas vezes. O que tornou a defesa alemã bem-sucedida? Vários fatores se destacaram. Primeiro, o uso adequado do terreno. Von Manteuffel posicionou suas tropas para aproveitar melhor o terreno. A infantaria dele mantinha pontos fortes com bons campos de tiro, e as reservas móveis estavam posicionadas para responder rápido a ameaças. Segundo, integração de armas combinadas. Tanques de infantaria, canhões antitanque, artilharia e poder aéreo atuavam juntos de forma impecável quando os tanques soviéticos avançavam sobre as posições da infantaria. Os canhões antitanque os enfrentavam quando eram ameaçados. Os tanques contra-atacavam quando eram identificadas concentrações de forças soviéticas, e a artilharia e as aeronaves as atacavam. Terceiro, ótima liderança em todos os níveis. Von Manteuffel comandou brilhantemente do topo da colina, e os comandantes de companhia e pelotão também mostraram iniciativa e habilidade. Oficiais como o coronel Nimak, que enfrentou tanques soviéticos em seu quartel-general com qualquer arma que pudesse encontrar, inspiraram seus homens pelo exemplo pessoal. Quarto, e o próprio von Manteuffel enfatizou isso em entrevistas após a guerra, a qualidade das tropas era excelente. Deutschland era uma divisão de elite, com ótimo treinamento, moral elevado e experiência em combate. Os homens sabiam o que faziam, confiavam em seus líderes e lutavam com habilidade profissional. Mas havia um quinto fator que os analistas da OTAN notaram. O ataque soviético foi mal coordenado. Os tanques soviéticos avançaram sem apoio da infantaria, e a artilharia não neutralizou as posições alemãs de antitanque. As forças de apoio soviéticas não aproveitaram as brechas criadas. Os comandantes soviéticos foram pouco flexíveis após o fracasso dos ataques iniciais. Em resumo, Targul Frumos mostrou o que acontece quando uma defesa habilidosa e bem equipada enfrenta um ataque mal coordenado. A superioridade numérica de que os soviéticos desfrutavam. Eles atacaram com 250 tanques contra uma única divisão alemã.
Não importou porque esses tanques foram enviados aos poucos para um campo de morte. Em maio de 1944, 2 exércitos colidiram por dias em campos lamacentos na Romênia. O desfecho da batalha estava em jogo. Se os soviéticos tivessem rompido as linhas e chegado a Târgu Frumos e as estradas, poderiam ter avançado até Ploiești. O fornecimento de petróleo da Alemanha poderia ter sido cortado meses antes e a guerra terminado antes, mas eles não romperam nenhuma divisão alemã. Superbamente liderados, bem equipados, profissionalmente treinados, os impediram completamente. Anos após a guerra, von Manteuffel foi questionado sobre Târgu Frumos. Sua resposta foi caracteristicamente modesta, apesar dos preparativos mais cuidadosos. O potencial de combate das tropas foi decisivo para a defesa alcançar os resultados. Sim, foi. Um grande fiasco para os russos. Um grande fiasco para os russos, talvez. Mas, no grande panorama da guerra, Târgu Frumos foi apenas um revés temporário para o Exército Vermelho. 3 meses depois, eles retornaram mais fortes e a Romênia caiu. 6 meses depois, eles estavam em Budapeste. 8 meses depois, eles estavam em Berlim. Vitórias táticas, mesmo impressionantes, não alteravam a realidade estratégica de 1944. A Alemanha estava travando uma guerra que não podia vencer contra inimigos que não podia derrotar com recursos que não possuía. O Barão dos Panzer e seus homens venceram a batalha, mas perdiam a guerra. A Batalha de Târgu Frumos é considerada uma das vitórias defensivas mais desequilibradas da Segunda Guerra Mundial. Centenas de tanques soviéticos foram destruídos em poucos dias, com perdas alemãs mínimas. O episódio se tornou referência em guerra defensiva, estudado por militares por décadas. Para os homens que lutaram lá, panzergrenadiers alemães em trincheiras sob tanques de 46 toneladas, tripulações soviéticas queimando em seus veículos, civis romenos presos entre 2 exércitos. Foi simplesmente um inferno na terra. A guerra não se resume à proporção de baixas e análise tática. A guerra é sobre jovens morrendo longe de casa, lutando por causas que talvez nem entendam, em lugares onde não queriam estar. Târgu Frumos foi uma vitória alemã, mas como tantas outras vitórias alemãs nos últimos anos da guerra, não mudou nada. O Exército Vermelho continuou avançando, a guerra continuou, e no final, a Alemanha caiu. Os campos ao redor de Târgu Frumos estão silenciosos agora. Os tanques queimados foram removidos há décadas. A grama cresce onde homens morreram, mas a memória daquela primavera de 1944, quando o Barão dos Panzer fez sua resistência, permanece. Chegamos ao fim do vídeo. Espero que tenha achado interessante e aprendido algo novo. Se gostou, deixe um like e inscreva-se no canal. Isso ajuda o canal a crescer e agradeço a todos que apoiam meu trabalho aqui. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Se cuidem e até logo.